Olá a todos, meu nome é Rafael Constant e vou resolver com vocês o exercício 1, item C da lista 6. Então, ele pede para calcular esse limite, quando x tende a 3 pela direita de raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. E a primeira coisa que eu observar aqui com vocês é que, de fato, só faz sentido, nesse caso, tomar o limite pela direita, quando x tende a 3 mais. Então, como eu tenho aquele raiz de x ao quadrado menos 9, o termo x ao quadrado menos 9 precisa ser maior ou igual a zero. Quando eu olho o gráfico de x ao quadrado menos 9, perceba que tem raízes de menos 3 e 3 e tem concavidade para cima, porque o a, o termo que acompanha x ao quadrado, é positivo. Observem que eu não desenhei o eixo y, porque eu estou interessado apenas no sinal, nesse caso, do x ao quadrado menos 9. Então, x ao quadrado menos 9 é maior ou igual a zero se x é maior ou igual a 3, ou se x é menor ou igual a menos 3. Então, observe se eu tivesse tomado o limite pela esquerda, ou o limite quando x tende a 3, eu teria considerado esses pontos aqui, olha, à esquerda do 3, onde o x ao quadrado menos 9 é negativo. Isso me daria um problema, tá certo? Então, eu vou olhar exatamente os pontos quando tende a 3 mais, são os pontos onde x ao quadrado menos 9 é maior ou igual a zero. Está marcado em verde aí no diagrama. Então, aqui, como é que nós vamos resolver esse limite? Eu vou resolver de uma maneira, depois eu vou dar uma ideia de uma segunda solução. A ideia aqui é multiplicar pelo conjugado, tá? Então, o conjugado, no caso de raiz x ao quadrado menos 9, aqui o conjugado é o elemento que vai gerar quadrados. E por que gerar quadrado é bom? Porque elimina o radical. Trabalhar com polinômios é sempre melhor do que trabalhar com radical. Então, aqui eu estou usando a propriedade que raiz de a vezes raiz de a é igual a A, se A é maior ou igual a zero. Então, se eu multiplicar o numerador por raiz de x ao quadrado menos 9 e também o denominador, para não alterar a expressão, eu percebo que eu vou obter o quê? O raiz de x ao quadrado menos 9 vezes raiz de x ao quadrado menos 9 vira x ao quadrado menos 9 no numerador. E no denominador tem o x menos 3 com raiz de x2 menos 9. Observa que o x2 menos 9 eu posso fatorar em x menos 3, x mais 3. E como tem x menos 3 em cima e embaixo, eu simplifico e observo que esse limite é igual ao limite quando x tende a 3 pela direita de x mais 3 sobre raiz de x2 menos 9. Então, agora vamos estudar o sinal da expressão que eu quero tomar o limite, dessa última expressão. Observa que o x mais 3 ele é positivo à direita do menos 3. Então, é a primeira linha da minha tabela. O raiz de x ao quadrado menos 9, ele vai ser sempre positivo, não negativo, porque é uma raiz. Só que o domínio dessa expressão é x maior ou igual a 3 ou x menor ou igual a menos 3, como você percebe na parábola, no sinal da parábola lá em cima na folha, tá certo? Entre menos 3 e 3, a função raiz de x2 menos 9 não está definida. E, portanto, a razão vai ser o quê? Se eu tenho x maior que 3, tanto o numerador como o denominador são positivos, então a razão vai ser positiva. E se eu tiver x menor que menos 3, eu tenho o de cima negativo, o de baixo positivo, a razão vai ser negativa. Mas eu estou interessado mesmo para x maior ou igual a 3, ou seja, quando eu tenho limite quando x tende a 3 pela direita. Então, observa, quando x tende a 3 pela direita, x maior que 3, a minha função que eu quero tomar o limite ela é não negativa, tá certo? Então, para completar, como é que a gente completa isso? Eu vou usar a proposição A, que está escrita lá na lista, no gabarito da lista 6, primeira página. Como é que eu uso essa proposição? Observa que o número... E a razão, x mais 3 sobre raiz de x2 menos 9, é maior que zero à direita do 3, se x maior que 3. Então, esse limite vai para infinito. Calculamos o limite. Eu vou dar uma ideia de uma segunda solução, porque alguns alunos poderiam pensar em fazer o seguinte, olha. Ao invés de fazer o que eu fiz, pegar o x2 menos 9 e fatorar dentro do radical. E depois separar em raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3 sobre x menos 3, tá certo? Tem que tomar um cuidado, mas antes de... Eu vou completar aqui essa solução e vou comentar depois a respeito desse cuidado. E aí, usando o fato que raiz de A sobre A é 1 sobre raiz de A, para A maior que zero, então eu estou usando esse fato aonde? Exatamente aqui, olha, raiz de x menos 3 é igual a 1 sobre raiz de x menos 3, a última expressão vira
raiz de x mais 3 sobre raiz de x menos 3. E aí, nessa expressão, você poderia proceder como nós fizemos anteriormente, para mostrar que o limite vai para infinito. Observa que o numerador está indo para a raiz de 3 mais 3, que é a raiz de 6, e o denominador está indo para zero novamente, e é sempre positivo. Tá certo? O sinal dessa... Eu tenho dois radicais, o sinal da razão vai ser sempre positivo, essa função. Então, novamente, ela vai para infinito. Você poderia completar a ideia. E a respeito do cuidado, é o seguinte, eu tenho que raiz de AB igual a raiz de A vezes raiz de B somente quando A e B forem maiores ou iguais a zero, tá? Então, por exemplo, raiz de... Aqui está errado, obviamente. Raiz de 3 vezes 4, eu posso escrever como raiz de 3 vezes raiz de 4 sem problema, porque 3 e 4 são positivos. Agora, raiz de menos 3 vezes raiz de menos 4, isso faz sentido, isso é raiz de 12. Só que eu não posso separar em raiz de menos 3 vezes raiz de menos 4, que não estão, ambos, os radicais do lado direito não estão definidos, tá? Então, no nosso caso, não teria problema lá em cima. Por quê? Porque tanto o x menos 3 é maior que 0 e o x mais 3 é positivo também, se o x é maior que 3. Então, quando eu tenho x tendendo a 3 mais, vale que raiz de x menos 3 vezes x mais 3, raiz disso, é raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3, como eu tenho aqui nessa última linha. Então, não me daria problema, mas aqui está justificado porque eu posso fazer aquela separação lá em cima, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.